A distribuição ou movimentação consiste na documento aos respectivos destinatários. A distribuição ao trabalho, em que a expedição consiste na remessa externa desses documentos. Então, a distribuição também é a mesma entrega aos destinatários internos do órgão, ou seja, nesse caso, o pai da instituição. Perceba que aqui estamos falando de o documento será entregue dentro do mesmo órgão. Essa distribuição é feita dentro do local, independentemente da sua localização física. Se um documento funciona em outro prédio, mesmo em outra cidade ou outro estado, desde que seja do próprio órgão. Estamos falando de uma distribuição que é entregue a outro órgão. O prédio é uma expedição. A distribuição, portanto, é a entrega dos documentos aos setores por onde é feita no mesmo dia em que os documentos deram entrada no órgão. Ou os assuntos que exijam urgência não sejam prejudicados por ficarem parados no setor de protocolo. Agora vem o que é a expedição. A expedição, após cumprir as suas respectivas funções, os documentos devem ter seu destino decidido, seja este a eliminação ou recolhimento. É nessa etapa que a expedição de documentos torna-se importante, pois por meio dela fica mais fácil fazer uma avaliação do documento, podendo-se assim decidir de uma forma mais confiável o destino do documento. Então, separada a documentação aos destinatários, procede-se à entrega. Quando o destinatário é externo à instituição, a entrega de expedição, o documento pedido para aquela instituição. Dependendo do protocolo, pode entregar ou encaminhamento postal, independentemente da situação. O terceiro é a expedição, geralmente quando o próprio órgão entrega enviados malotes e eles são entregues, os documentos chegam a outra instituição, dão entrada, adivinha onde? No protocolo, que nós estamos, é o nosso tema. E aí começa toda a rotina de controle as funções do setor de protocolo. O setor de protocolo é fundamental para o acesso à informação. O setor recebe os documentos e atribui as funções legais para que os mesmos tenham validade. Então, quais são as funções do setor de protocolo? Atender ao público, receber todos os documentos, em geral, classificar todos os documentos recebidos, expedir documentos, pesquisar os processos, distribuir documentos e processos internamente, informar o andamento de processos, cadastrar os processos e documentos, fazer um checklist de todos esses documentos, receber malotes de correspondência, remeter materiais diversos, receber autos de infração e recebimentos de livro. Ou seja, todas essas são as funções de quem trabalha no setor de protocolo, Por exemplo, vocês como jovem aprendiz, sempre começa por esse setor de documento, então pode ser que trabalhe também junto com esse setor de protocolo, ou seja, faz todos esses atendimentos, A classificação dos documentos, expedir os documentos, cadastrar os processos de documento, receber todos os documentos em geral. Os protocolos de Estado, por sua vez, são todos os procedimentos padrões a serem executados quando há algum evento em que estão presentes representantes de países, federações, estados e etc.
quando se diz, independente da situação, que os envolvidos deverão seguir o protocolo. Significa que é obrigatório trilhar todos os procedimentos previstos para completar determinado processo ou atingir a finalidade pretendida. Os documentos recebidos pelo protocolo. Há uma infinidade de documentos que são recebidos pelo protocolo. Entre eles, podemos destacar ata, contrato, edital, memorando, ofício, aviso, parecer, certidão, relatório, boletim, aviso circular, declaração, instrução de serviços e despacho. Então, o que seria a ata? A ata é um documento que registra uma região ou uma assembleia. O contrato. O contrato é um documento que retrata ajuste entre órgãos ou entidades públicas ou particulares. Edital. Tipo de comunicação interna com o objetivo de transmitir ações para o cumprimento de determinações legais. Tem também convênio, que é o instrumento legal onde a parceria entre as entidades e a sociedade civil define as transferências de verbas públicas. Memorando é o documento de comunicação interna para a exposição de projetos e diretrizes dentro de um órgão. O ofício, correspondência oficial para instruir e passar informações entre os vários colaboradores, ou seja, funcionários dentro de determinada empresa. Aviso. É um instrumento de comunicação oficial expedida por ministros do Estado. Um parecer. Parecer é um ato processual que expressa um parecer técnico ou jurídico. A certidão. A certidão é um documento oficial de inteiro teor para comprovar a legalidade de um ato. Relatório. O relatório é uma descrição cronológica de um projeto para um órgão superior. O boletim. Documento onde ocorre a divulgação de itens de interesse de um órgão oficial e seus servidores. Aviso circular. Instrumento legal, onde uma entidade repassa informações para um público em geral. A declaração. Documento legal para atestar conhecimento de um fato pela entidade pública. Instrução de serviços. Existe para regulamentar procedimentos de caráter administrativo. Despacho. Nota feita por autoridade legal para pedir posicionamento sobre determinado assunto. Ou seja, todos esses são os documentos recebidos pelo setor de protocolo. Então, depois todos esses documentos recebidos pelo setor de protocolo, então, uma vez entregue aos setores destinatários, os documentos tramitarão até serem resolvidos. A partir de então, é importante criar mecanismos que permitam controlar essa tramitação. É o chamado controle de movimentação desses documentos recebidos pelo protocolo. Esse controle pode ser feito com um livro de protocolo que funciona bem em empresas pequenas. As fichas de protocolo bastante utilizadas há 15 ou 20 anos no serviço público, mas atualmente em desuso.
os sistemas informatizados de protocolo, que são os mais comuns, dada a facilidade que oferece para esse controle da movimentação. A cada vez que o documento tramita, é feito um lançamento no sistema ou no livro ou na ficha manual, se for o caso, indicado para onde o documento foi encaminhado. Dessa forma, temos histórico das movimentações do documento, indicando onde ele está no momento em que você deseja e por onde ele já passou até então.